tudo isso ajuda nesse despertar, né? Não só o emocional, Sim. mas o despertar para a vida mesmo da pessoa, né? Total, porque quando a pessoa ela tem. Eu brinco que o despertar, inclusive no livro eu escrevo isso. Que o despertar não é que você fica não indo contra a prática meditativa, que eu também medito, mas é assim, não é chegar à iluminação como os budistas falam. Eu estou falando de um despertar constante, né? Então, quando você começa a observar de uma São outra os forma, insights. insights, a palavra é essa, são os insights. E quando você tem esse insight, parece que simplesmente uma corrente que te segurava, ela te solta. E você, nossa, era isso. Era tão fácil, era só isso. Aí eu sempre falo, olha para o seu passado, aqueles momentos que foram complicados. Hoje você não olha com outros olhos? Você não passou? Ah, é verdade. Só que o que acontece? Quando a pessoa passa por um problema novo, ela normalmente não lembra do que ela passou no passado. E aquilo deixou uma marca. Deixou uma marca, deixou um aprendizado. E aquilo fica registrado. Fica totalmente registrado. E é aí que você tem que trazer É aí que a essa gente informação. muda. Exatamente. Principalmente quando nós falamos de crenças que são criadas do 0 aos 7 anos, a criança, ela é imatura, né? Ela não tem uma maturidade que nem nós. Então, o que que acontece? Às vezes ela exige do pai ou exige da mãe uma presença que o pai ou a mãe, por aquele motivo, não podem dar. Verdade. Né? E aí ela enraiza o quê? De forma negativa. É o Mas abandono. ela segue a vida. Abandono, Pode que ser o muita gente abandono, fala. o amor corrompido o amor interrompido que nós falamos dentro da constelação, Verdade. que eu sempre brinco assim, às vezes a mãe sempre chega na escola para buscar o filho às 5 horas. Naquele dia ela chegou às 5h30 porque pegou trânsito e tal. A criança, naquele mundinho dela, aquela meia hora de espera, eu tô falando um caso bem, bem radical aqui, ela entra num sentimento de abandono. E ela registra aquilo. E aquilo vai para a nossa mente inconsciente. Conforme a gente vai crescendo, em determinado momento, por determinada questão, aquela memória é puxada e aquela crença começa a operar. Normalmente, dentro da constelação, não é uma regra, mas o que a constelação sempre nos mostra é pessoas que têm essa questão de amor interrompido. Tudo que eu começo, eu não termino. Quando você vai ver, tem uma questão de amor interrompido lá atrás com a mãe, principalmente com a mãe, né? Ou com o pai também. Mas a mãe é mais forte, normalmente sempre é mais forte. E todos eles deixam marca, né? Tanto Todos. pai como mãe, Todos. eles deixam marca na vida de qualquer pessoa. Todos. Praticamente existem duas formas de você criar uma crença, mudar um hábito, ou reprogramar uma crença, um hábito, enfim, aprender algo, a mente. É por alto impacto emocional, que é um trauma, que trauma para nós, como adultos, pode ser o quê? É um acidente, uma coisa às vezes muito séria. Para uma criança, às vezes um atraso de 5 minutos é um trauma. Né? Às vezes um latido de um cachorro é um trauma. Ou por repetição. De tanto eu escuto, tanto eu vejo, tanto eu experiencio aquilo, que eu armazeno aquela informação e depois eu começo a repetir. Porque na minha cabeça eu entendo que aquilo é certo. Que é o que Bert Hellinger fala de consciência leve, consciência pesada. Eu faço aquilo, mas eu não sinto culpa. Não tem peso que me impeça de fazer aquilo. Então eu faço, mesmo às vezes sabendo que é errado.